Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí acompanhando os áudios. Hoje nós vamos falar sobre opressão e possessão. Já aprendemos um pouco sobre a obra demoníaca e hoje vamos estar aprendendo sobre opressão e possessão. Então, a ação, queridos irmãos, a ação de Satanás para atingir os filhos de Deus não é novidade para ninguém. Não é novidade para você e nem para ninguém. A palavra de Deus está repleta de versículos, de passagens, relatos que falam acerca das constantes tentativas do diabo de derrotar os salvos. Então Jesus preparou seus discípulos para que tivessem vitória nesta luta contra o inimigo. Falando sobre opressão, opressão é a presença de demônios. Demônios terríveis em determinados lugares, ambiente, até mesmo dentro da nossa casa. A Bíblia fala de várias pessoas que foram oprimidas pelos demônios. Os demônios, eles conseguem assediar as pessoas que moram, que frequentam naquele lugar, e eles começam a exercer pressão sobre elas. Muitas vezes leva essas pessoas a doenças terríveis, a qual visa destruir essas vidas. Não estou dizendo todas as pessoas, mas em algumas pessoas, demônios têm levado as pessoas até a depressão. Eu não falo todas, mas em algumas sim. Essa opressão maligna tem trabalhado nas pessoas, fazendo que essas pessoas até se suicidam. Porque eles procuram, irmãos, o ponto mais vulnerável da vida da pessoa. Eles vão minando, enfraquecendo a estrutura da resistência moral e da espiritual. Eles trazem a preguiça, o desânimo, a incerteza, a indiferença, a desobediência. Tudo isso para trazer males à pessoa e à igreja de Deus. Ele procura agir com frequência no meio da família. Procura fazer de tudo para desestabilizar aquela família, aquela pessoa. Tantos lares onde já não tenha prioridade, onde a palavra de Deus não tenha prioridade. Virou casas de instrumento de destruição, ao invés de lares de bênção e edificação. Tantos lares assim. Tantos lares que o inimigo vai oprimindo e levando a pessoa à mentira, à prostituição, a roubos, a assassinatos, a tudo. A vida moral dessa pessoa está completamente abalada. Tantos lares que demônios causam enfermidades, causam doenças. Tantos lares, tantas pessoas com a vida física, biológica, machucada por opressão de demônios. Tantas pessoas são levadas à obsessão de bens, dinheiro, cargos, fazem tudo por dinheiro, por bens, por cargos. Tantas pessoas e lares destruídos, com a vida material, visando crescimento, visando ser rico, visando ter as coisas, porque o mamão é o Deus dele.
Quantas pessoas que buscam na idolatria, na prática do ocultismo, na prática da macumbaria, buscam essas coisas com a vida espiritual destruída. São oprimidos por demônios. Não conseguem se libertar dessas práticas. Não conseguem se libertar da impureza. Não conseguem se libertar da prostituição. Não conseguem se libertar da mentira. Não conseguem. Porque está com a vida moral, a vida física, a vida material e a vida espiritual destruída. Ei, você quer obter vitória nessa causa? Você quer obter vitória nesta causa? Busca o Senhor. Busca o Senhor. A maneira que Jesus ensinou para vencermos os demônios é atacá-lo pela oração, pelo jejum, pela proclamação da palavra, destruindo as suas armas de engano, essas armas de tentação demoníacas. Tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Porque se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a palavra, se você não vestir a armadura de Deus, você vai continuar na mesma coisa. Tua vida não vai mudar. Deus nessa noite quer mudar a página da tua vida. Deus quer virar essa página. Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer cuidar. Mas é necessário você dar o primeiro passo para que essa libertação dessa opressão satânica saia da tua casa, saia da tua vida. E tantos ainda piores ainda não estão oprimidos, estão possessos. Porque se a opressão é a presença de demônios em volta da pessoa, em torno da pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa. Se a opressão opera por fora, a possessão opera de dentro para fora. Isso é sinal que o diabo, que os demônios já alcançaram grande domínio sobre a vida da pessoa. Porque ele controlou as suas reações. O demoniado de Gadareno andava nu, de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedra. Ferindo-se, ó, com pedra. Porque quando uma pessoa está possessa, ela perde o controle de si mesma. O homem gadareno, ele tinha um corpo dominado pelos demônios. Ele perdeu a sua sensibilidade física. Ele não sentia dor, ele não sentia frio, ele não sentia fome. Ele perdeu o controle das suas faculdades, ou seja, da sua voz, da sua ação, da sua locomoção. Mas depois que Jesus libertou, ele foi encontrado vestido e em perfeito juízo. Tantas pessoas na Bíblia, como aquele jovem que ficava espumando, aquele com espírito mudo, que os discípulos não expulsaram o demônio. Possessos. Possessos. Ah, pastor, eu sou crente. Eu sei que tu é crente. Ah, pastor, será que eu posso ser atingido? Você tem que estar atento. Porque o inimigo vai te perseguir a cada dia, a cada hora. Hoje talvez você está na rocha, está firme, mas o inimigo tem tempo e vai minar. E vai minar. Fazer tudo para te derrubar. Vai ver o teu ponto fraco. Ah, pastor, hoje eu não caio. Se tu não vigiar, tu não cai hoje, mas daqui a 20 anos você cai. Se não vigiar, você cai. Cai em adultério, cai em mentira, cai por causa de dinheiro, você cai. Cai. Porque o inimigo vigia você cada passo teu. Cada passo teu.
Ele anda ao teu derredor. Ele apenas anda pelo derredor, só te olhando. Só te olhando. Só te olhando. Rei, na tua batalha tem que tampar as brechas. A tua armadura não pode ter brechas. O inimigo não pode encontrar brecha, porque se encontrar brecha ele vai lançar uma seta na tua vida. Deus é maior, Deus está em nós. Deus nos chamou para abençoar todos. Abençoar é declarar o bem das pessoas. Abençoar é orar pelas pessoas, é clamar a Deus pelas pessoas. Porque a nossa vitória está em Cristo. Cristo te libertou para que podemos apresentar a Deus às pessoas. A nossa adoração, a nossa reverência, a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança está em Cristo. Porque Jesus nos deu alegria. Jesus nos deu uma comunhão sincera com Deus. Nosso espírito está livre. Nossa alma está livre. Porque antes era escravizada pelo inimigo. Escravizada pelo inimigo. Antes estava oprimida. Antes estava desfalecida. Agora tu está liberto. Tu está liberto. Porque você recebeu de Deus a força do seu intelecto, a força emotiva, a força da memória, a força da consciência e a força do raciocínio. Pastor, o que é força do intelecto? É que você deve servir a Deus com inteligência. Pastor, o que é força emotiva? Que antes você chorava de tristeza, agora você chora de alegria na presença de Jesus. Pastor, o que é força da memória? Porque devemos esquecer o que ficou para trás, prosseguirmos para o alvo da nossa vocação. Isso é Cristo Jesus, fomos chamados por Deus. Pastor, o que é força da consciência? Porque fazemos de tudo para agradar a Deus de livre e espontânea vontade. Pastor, o que é força do nosso raciocínio? A força do seu raciocínio é mediante a agradecer a Deus pela grande salvação e libertação oferecida por Jesus na tua vida. Você pode, você deve, você consegue. Os demônios podem se levantar contra a tua vida para te destruir. Os demônios podem se levantar para acabar com a tua vida. Mas Deus é maior. E Deus nessa noite, Ele está entrando de providência na tua vida e te dando a tua vitória. Creia. Creia. Eu não sei como é que você está nesta noite, mas Deus é maior. Opressão e possessão serão repreendidos na sua vida, em nome de Jesus. Este é o nosso momento, refletindo com Deus.